Minha comadre e compadre, você não está muito entendendo, né? Pois eu vou lhe explicar. Senta aí que a história não é bonita. Não é bonita. Mas é um rapaz bonito, vocês deu para ver que é um rapaz boa pinta aí, que era o popular da faculdade, da universidade, que todas as meninas queriam sair com ele, várias meninas apaixonadas por ele. Ele é um maioral, estava à frente de tudo, enfim, né? E aí aconteceu algo que o destino lhe preparou que ele jamais esperava, uma peça muito grande, que mudou assim 360 graus a sua vida, que deixou ele assim sem saber o que fazer, e a família também. Ele que era o bambambam na faculdade, né, na universidade, enfim, com várias meninas que amavam ele, gostavam dele, todos os caras queriam ser ele, atlético, bonito, modelo, enfim. Mas algo aconteceu que mudou totalmente a sua vida. O Marcelo, que tinha uma vida assim espetacular, que era o famoso da escola, que se saía bem nos esportes, que catava todas as meninas, que os caras invejavam e queriam ser ele, ficar do lado dele, um certo dia foi nadar no rio, que ele não conhecia. Foi nadar. Ele, como atlético, fazia natação também, pulou no rio. Quando ele pulou no rio, aconteceu algo. Ele deu de cabeça, minha comadre e compadre, numa pedra, que ele quebrou uma cervical da coluna, essencial para os movimentos de todo o corpo. Ele foi retirado das águas pelos amigos que estavam ao redor dele, e dias depois ele acordou numa cama hospitalar. A minha sabiá está cantando. E aí ele viu lá a mãe, as irmãs em volta dele, ele numa cama de hospital, sem muito entender o que estava acontecendo. Ele, pela expressão do rosto delas, assim, tristes, tal, olhando para ele, porque quando ele mergulhou, ele perdeu totalmente o sentido e desmaiou. Acordou depois na cama de um hospital. Aí ele falou, nossa, tô aqui e tal. Aí ele quis se levantar e ele viu que ele não tinha forças nos braços para apoiar na cama, para levantar. E ele viu também que ele não tinha forças nas pernas. Não sentia, parece que estava ali tudo, sabe, desligamento, tal. E ele, mãe, eu não estou conseguindo mexer minhas pernas, não estou sentindo minhas mãos, meus braços, eu não estou me sentindo. E ela com os olhos cheios d'água, nós vamos superar isso, filho. Nós vamos superar isso, você vai superar. Ali a ficha dele caiu, que ele estava paraplégico. Não tinha mais o controle das pernas, dos braços, dos dedos, das mãos, e falava com uma certa até dificuldade. Aos poucos foram caindo as fichas, aos dias depois, de que o seu mundo estava muito limitado. Ele estava muito dependente agora das pessoas para com ele, da bondade, da boa vontade das pessoas. Seu mundo caiu. Seu mundo caiu e estava triste. Ele tinha uma namorada que ele adorava ela. Ela estava ali sempre do lado dele e tal. Seus melhores amigos também, aqueles de festas, de farras, de alegrias, de jogos, de competições, também estavam ali. E, aos poucos, ela,
a sua amada, começou a diminuir a frequência que ficava com ele no quarto, visitar ele. Até quando dia que ela não ia, dia que ela ia e entrava e saía, e aos poucos ela sumiu. Nunca mais apareceu. Seu coração doía de saudades. E com o sumiço dela, também daqueles seus amigos, que não iam mais visitá-lo. Marcelo dependia de tudo. Alguém tinha que dar água para ele na boca, colocar comida na sua boca, até fazer as suas higienes físicas, que agora ele usava fralda. Um rapaz atlético, modelo, boa pinta, que fazia isso e aquilo acontecer, tinha uma atividade tão grande, era muito dolorido. Ver que agora ele dependia das pessoas para tudo. Então, mas ele notou que, aos poucos, às vezes, sempre aparecia uma jovem lá no seu quarto, que era da universidade também, que não era tão bela, tão atraente como as outras meninas, que era até tímida. Sempre ia lá às vezes, olhava ele e ia embora. Mas esta presença começou a ser sempre presente e marcante. Que ele sentiu ali, fora os membros da família, uma pessoa que ele podia relaxar, confiar, ter um papo diferente, porque ela era da universidade. Ele sabia que ela gostava dele, pelos olhares que ela lhe dava, pelas poucas vezes que conversou com ela, mas ela sempre muito gentil. Ele notou que a atenção que ele esperava da sua namorada, a sua amada, ele estava tendo de uma jovem que ele nunca olhou com outros olhos. Que até por certa repúdia, ele ignorou, desprezou. Agora era sua melhor amiga. Ela estava lá todo dia. Ela fazia questão de lhe dar, chegar antes das refeições no hospital, para lhe dar comida, para lhe dar água. Sempre fazia gentilmente massagem nas suas mãos, nos seus dedos, que agora estavam todos traviados. Fazia massagem nos seus pés. Ao pouco ele viu, sentiu o grande amor. O amor que alguém que ele desprezou. Essa história é verdadeira, viu, minha comadre? Não é coisa de filme, não. A gente já viu filme assim, filme, mas essa história é verdadeira e você vai saber por que eu vou te contar. Ele se sentiu assim, ela dava luz, ela lia os livros, os jornais para ele, que agora ele não conseguia mais segurar os dedos. Ela fazia massagem no seu corpo, e aos poucos, até com uma certa vergonha, ela começou a fazer as suas higienes íntimas. Trocar sua fralda, limpar suas partes. Ele viu ali, ele sabia que ela gostava dele. Que ele sempre desprezou, fazia que não via, não enxergava, porque ela não era, tinha todos os atrativos que as outras meninas, deusas da faculdade tinham. Ela era baixinha, meia gordinha. Não lhe atraía, não fazia o padrão de modelo que ele queria. Ele que esteve sempre rodeado de mulheres lindas, meninas lindas. Vou sair com um dragãozinho? Não vou fazer caridade. Mas agora era ele que precisava e recebia a caridade daquela menina que ele desprezava, que ele ignorava.
que ele fazia que não existia. Era ela que fazia massagem em suas mãos, nos seus pés, que lhe dava comida e que lhe limpava. O mundo dá voltas, né, minha comadre? Voltas que às vezes capotam. E aos poucos ele foi sentindo uma diferença tão grande no seu peito para aquela jovem, que a sua mãe, as suas irmãs sentiram que ela era uma pessoa indispensável na vida do Marcelo, porque ela fazia-lhe bem. Ela chegava a pousar na poltrona do lado da sua cama. E ele começou a olhar para ela com outros olhos, enxergar ela com os outros olhos. Aquelas meninas que corriam atrás dele, no início foram lhe visitar. Aquela que ele amava, gostava, todos sumiram. Seus amigos, aqueles dos treinos de futebol, etc., de farras, sumiram. Menos aquela que ele ignorava. E foi com ela que ela, com muito esforço, com muita dedicação, ela fez os dedos dele, que era todos, conseguiu que ele conseguisse segurar uma simples caneta. E ela lhe deu um livro, um caderno, para que ele se expressasse, porque ele falava com dificuldades. E ela, com muitas massagens, isso, aquilo, e ela lia livros, começou a ler livros de como proceder, do que fazer. Ele começou, aos poucos, a falar com mais clareza, entendimento, a virar o pescoço de um lado, para o outro, tal. Começou a movimentar um pouco os braços pela dedicação que ela teve para com ele. Ele ficava muito triste de saber que ele não tinha mais a atividade de que ele tinha de outrora. Então ele pegou a caneta e começou a descrever, porque ele tinha um passatempo, tinha uma tristeza muito grande nele. Ela falou: por que você não descreve tudo que você está sentindo? Para que você possa passar para as pessoas, para você ter algo para fazer e tal. Porque além de estudar, ela também trabalhava, mas ela ia ficar boa parte com ele no hospital. E ele começou ali a escrever com muita dificuldade. E essa escrita dele, minha comadre, você nem sabe o que aconteceu. Sabe o que aconteceu, minha comadre? Virou uma história tão incrível, porque aos poucos ele descreveu toda a sua vida do passado, das alegrias, até das cenas de sexos com meninas, de casos anteriores, enfim, do sofrimento da sua mãe, pelo sumiço do seu pai, que desapareceu, você vai saber por quê. Tudo isso virou um livro. E esse livro virou um best-seller. Traduzido em vários idiomas. Esse livro, minha comadre, meu compadre, quando eu estudava, adolescente, a minha professora de língua portuguesa, da qual eu agradeço muito, ela me deu o dom do gosto de ler. E ela pediu para que todo mundo fizesse um trabalho de um livro. E ela falou, no caso, que a minha turma tinha que fazer um trabalho sobre esse livro, da vida do Marcelo. Sabe como que chamava? Muitas comadres agora que entendem um pouco, vai já captar. Feliz Ano Velho. Título até meio estranho, né? Mas quando você começa a ler o livro, ver a história, você tem sentido porque o livro se chama Feliz Ano Velho.
Porque ele era muito feliz. Ele era o paquerado, ele era o querido, o invejado, o amado, o desejado, tudo nos anos anteriores. Agora ele era uma pessoa infeliz, triste. Calma. Quando a minha professora falou que eu tinha que fazer um trabalho sobre esse livro, reunir uma turma, e o único ali que lia mais ou menos era eu, e todo mundo vai, eu não vou ler tudo isso, não vou ler tudo isso, não sei o que lá, não sei o que lá. Minha comadre, eu quase chorar na hora que eu vi o livro. O livro era dessa grossura. Quase 3.000 páginas ou mais. Eu entrei no desespero. Eu precisava de nota boa para passar de ano, né? Eu estava, acho que na 7ª série. E todos os outros, eu leio um trecho tal a tal, o outro tenta tal, nesse junta, quer dizer, ninguém queria ler o livro. Porque o livro era muito longo, muitas páginas, muito longo, muito grande. Ninguém queria. Aí eu peguei e falei assim, eu leio tal a página, assim, eu também fiquei triste na hora que eu vi a grossura do livro, aquele número de páginas, eu falei, não, meu Deus do céu. Minha comadre, eu comecei a ler esse livro, do início para entender um pouco. Minha comadre, com mais de 3.000 páginas, eu li o livro, eu mergulhei naquele livro, olha só, o livro virou um best-seller, com milhares e milhares de tiragens. Tanto que o autor do livro, o Marcelo, ficou rico com esse livro, da vida dele, que era uma vida real, verdadeira. Eu estou falando aqui para você, não estou falando para você nem 50% do que foi a tristeza, que ele fala detalhes por detalhes, que ele tinha vontade de cagar e não conseguia fazer força, que ele tinha que colocar, como que chama, supositório, que aquela menina, ela colocou o supositório, imagina a cabeça de um rapaz atlético, bonito, que estava lá no leito da cama, que não conseguia fazer cocô, tendo que ter ajuda de uma jovem da qual ele ignorava, depender de alguém passar no corredor e ele exclamar, gritar, eu tô com sede, e a pessoa, a enfermeira lá dá um pouquinho de água na boca dele. O livro é assim, de você sentar e ficar, chorar. Chorar. Você fala assim, Deus, eu tô reclamando disso, daquilo. Olha o que esse rapaz passou. Olha o que esse rapaz sentiu. Ali você se sente um merda. Sabe, um zero depois da direita, da esquerda, assim, virando as esquinas. Ali você vê como que você é uma pessoa egoísta, pensa em você, porque você não vê a vida dos outros. Ali, o livro é uma aula, minha comadre. O livro, minha comadre, ele fala muito também das suas atividades sexuais. Chega até a ser um livro, às vezes, em muitas partes, sensual demais. Porque ele conta com as intimidades, né? Enfim. Eu comi. Eu lia não sei quantas páginas por dia. Eu chegava em casa, não via a hora. Eu trabalhava, na época, numa fábrica de sofá. Eu ficava lendo. Nos intervalos, eu comia rapidinho para ler o livro. Chegava em casa, eu lia não sei quantas páginas. À noite, chegava da escola, eu lia mais. Numa semana, cheguei para meus amigos e falei assim, vocês não precisam mais fazer o trabalho de quem faz de tal página, porque estava, né, em certa parte, todo mundo boicotando, né? Aí só tinha umas outras 2 meninas que estavam no meu grupo e falaram assim, eu estou lendo o livro, eu estou gostando, mas eu já tinha lido tudo. Eu falei, não, eu faço o trabalho. Eu faço todo o trabalho e apresentei, tive nota alta, e todo mundo que estava no meu grupo também passou na língua portuguesa por causa das minhas notas que eu tive, que eu era o líder do grupo. Mas é uma história fantástica, minha comadre, meu compadre. Fantástica sim, muito triste. Esse best-seller,
virou peça de teatro de grande sucesso, com a atriz Eva Vilma, que hoje é falecida, né? Com a Cláudia Raia, depois. Também foi um filme, teve um filme, mas não foi bem produzido, não foi bem divulgado. Eu acho que deveriam refilmar esse filme, que eu acredito que vão refilmar, né? E eu acredito que vai ser um estouro, né? Porque a história é verdadeira e ele fala muito das coisas que aconteceu na época, que foi na época da ditadura. Vem agora, minha comadre, compadre, lembra do filme Eu Ainda Estou Aqui? Que fala da Eunice Paiva. Sabe quem é Eunice Paiva? A mãe do Marcelo, do livro. Lá no filme, quem assistiu, que é o filme, né? Que aí, né? Colocou o Brasil numa Copa do Mundo, né? Ganhou o Globo de Ouro, coisa que nunca ganhou. Ganhou o Oscar, coisa que nós nunca ganhamos. Faz parte do filme, do livro. Faz parte do livro. Então, quem vê o filme, vê um garotinho lá, que é filho da Eunice Paiva, né, do filme Ainda Estou Aqui. Aquele garotinho que chama Marcelo, é o Marcelo que eu estou lhe contando a história de quando ele ficou adolescente. Olha, que tragédia nossa família, né, comadre? Primeira ditadura pegou, levou o pai dele, ele conta, né? Da tristeza da mãe dele, que ele viu soluços da mãe dele toda noite, né? Né? Que chorava pelo pai dele, que se chamava Marcelo Rubens Paiva, e ele era Marcelo Rubens Paiva, né? Júnior. Então, minha comadre, é uma história que vem do livro. Agora estão, pelo que eu vi, estão querendo regravar o filme Feliz Ano Velho. Mas aí vai contar a história do filho do deputado Marcelo Rubens Paiva, que a ditadura, né, sumiu com ele, que teve um grande sucesso no filme Ainda Estou Aqui. Olha, nós temos aí pela frente um filmaço. Um filmaço. Né? Porque a história é triste demais. Era tristeza na casa dele. A vida dele foi triste. Agora, recentemente, ele foi atacar. O Marcelo ainda ali é paraplégico, mas ele melhorou. Ele casou com a jovem. É o grande amor de sua vida, o grande incentivo de sua vida. O Marcelo virou um escritor, escreveu mais 3, 4 filmes que foram tudo best-seller de vender milhões. Eu virei tão fã do Marcelo Rubens Paiva, que um dia, porque eu falei para você que eu fui tão fã do livro, que eu peguei um certo dia, eu ainda adolescente, com meus 16 anos, eu fui para São Paulo. Eu falei com a esposa, essa jovem, e ela falou, vem aqui em casa. Sabe aquelas fichas de colocar no orelhão? Eu comprei um pacote, não sei quanto. Eu fui na Telesp, que era Telesp na época. Eu coloquei não sei quantas fichas, liguei, consegui o telefone dele na lista de telefone, consegui, liguei lá, que era uma das vias lá da Vida Paulista, consegui o telefone, porque antigamente eu era meio assim, detetive, sabe? Consegui, né? Tem aquelas listas, lembra daquelas listagens de telefone, você vai para o sobrenome, você consegue, conseguir, então, pois eu consegui. Liguei na casa do Marcelo, marquei uma entrevista. Marlene, que é um estudante, gostei muito do livro, ela falou, vem aqui em casa tomar um café para você conhecer o Marcelo. Eu fui, minha comadre. Eu fui. Porque eu gosto muito de literatura. Gosto, porque não percebe, o tiozinho lê muito. Tem muitos livros lá dentro guardados, enfim. Mas aí está a história, minha comadre, do Marcelo Rubens Paiva. Ele recentemente aqui, quando teve o filme Ainda Estou Aqui, ele covardemente passou em todas as obras de imprensa, ele foi agredido por uma pessoa que derrubou ele da cadeira de rodas lá na Avenida Paulista. Coisa horrorosa, né? Por causa de ideologia política, enfim, né? Deixamos para lá. Mas a pessoa foi depois, né? Como fala? Souberam quem era a pessoa, né? Identificada
Coisa feia. Hoje o Marcelo, ele é uma das pessoas que participa lá do Roda Viva, da Rede Cultura de televisão. É um dos escritores, eu não sei ainda porque ele não faz parte ainda da Academia Brasileira de, né? Porque ele vai esperar o rapaz fazer quantos anos, né? Ele tem o seu, acho que os 50 e poucos anos, mas ainda ele anda de cadeira de rodas, hoje ele se movimenta, hoje ele fala bem, hoje ele se escreve bem, com os dedos, tudo graças àquela jovem que ele ignorou. Qual é o sentido da coisa, minha comadre e compadre? Às vezes a gente não percebe quem realmente gosta da gente, quem quer o nosso bem. A gente dá prioridade para pessoas que está do nosso lado, pelo lado financeiro, pela nossa estética. Elas querem tirar proveito. Quando a pessoa viu que ela não tirava proveito nenhum, todos os amigos, até a sua pessoa que ele achava que ela amava, todo mundo se afastou. Ninguém queria lhe dar água na boca, comida na boca, ninguém queria limpar as suas higienes. O livro é um tapa na cara daquelas pessoas que não têm empatia, amor pelo próximo. Ainda mais quando se diz ser verdadeiras e depois você descobre que são falsas. O livro, se você não leu, minha comadre e compadre, Feliz Ano Velho, veja, leia. Que livro lindo de uma história, de uma pessoa, de superação. Agora você deve, quando você lê o livro, você vai entender porque se chama Feliz Ano Velho. Eu acredito que o Marcelo hoje, se ele fosse escrever um novo livro, como ele já escreveu Breakout, outras peças de tantos sucessos, ele mudaria o título, ele deveria fazer um livro com Feliz Ano Novo, não Feliz Ano Velho. Com certeza. Porque hoje ele é uma pessoa consagrada. Eu vi muitas entrevistas dele hoje. Olha, eu fico feliz em ler um livro com quase 4.000 páginas em uma semana, que eu devorei não sei quantos capítulos por dia. Porque era uma história fascinante de superação, de amor ao próximo, de empatia, de descobrimento. Quem não leu devia ler, deveria ver. E eu espero que realmente dê certo de regravar o filme Feliz Ano Velho. Porque com certeza eu não sei os outros, né? Mas outros filmes que vem por aí. Mas com certeza este ganhou um Oscar. De melhor filme do ano, com certeza. Porque a história dele, que é verdadeira, é um tapa de descobrimento na cara da sociedade. Minha comadre e compadre, de já agradeço a sua atenção. Fico com Deus, tudo de bom.